Grande Lelo, a gente podia criar a série Gotas Homeopáticas da Verdade, não podia? Lelo, Célio, Daniel Quatro Garagem, Pianaro, estamos aí. Eu vou expor aqui o que a gente está discutindo em grupo, tá? E eu gostaria que fosse as lives novamente que voltassem. Quem vê, viu, eu tô colocando a cara a tapa aí. Bomba de Flit, né? Quem conhece Pianaro? Flit era um produto, né? Mas pulverizador horizontal. Difícil falar, né? Poucos conhecem isso, né? Mas Colino vocês conhecem, né? Xerox também, né? O problema do brasileiro, né? Adora um nome diferente, né? Um nome complicado, né? E às vezes ele tem vergonha de se valorizar. O brasileiro não sabe entender o que é não, mas uma das coisas que é mais interessante é que o brasileiro tem medo de se valorizar. Tá vendendo errado esse negócio de vender limpeza de injetor. Tá vendendo o nome errado. Tá vendendo a ideia errada. É a verdade. Por vários motivos o Lelo deu tô dando 1000 aqui, vou falar deles e vou expor minha opinião. Eu gosto em vídeo para ficar eternizado. Teste de injetor. A máquina de teste de injetor, o brasileiro veio com essa ideia de limpeza de injetor. Você sabe o que é isso? É o medo. Eu entendo que é o medo de se valorizar, de valorizar o seu serviço. Porque para de vender errado. Está com medo de vender o produto, está vendendo o serviço, está vendendo errado o seu serviço. O seu serviço é teste de injetor. Venda o teste de injetor. Mas vou vender um teste você perde tempo, usa equipamento e tem que ter conhecimento. Tem que ser vendido. Eu vou vender rastreamento porque o rastreador custa dinheiro. Não! Você está vendendo o seu tempo de diagnose, porque o rastreamento faz parte da diagnose do motor. Ponto final. Não é ler DTC, porque qualquer um compra um scanner, um LM327, tem mídia aí que vem com DTC, mas saber qual que começa com P, né? Faz parte de conhecer a diagnose, né? Enfim, tem que se entender o funcionamento do motor, conhecer o funcionamento do motor, e isso vem de estudo e também de conhecimento cumulativo, que vem da prática do dia a dia, de entender o funcionamento do motor e em leituras e em gráficos e compreender o que está acontecendo no funcionamento do motor. Para isso tem que se entender mecânica, tem que se entender motores, tem que se ter prática, tem que se conhecer mercado e também tem que se entender elétrica, tem que se entender de eletrônica, tem que se entender de regra da mão direita, de campo magnético, tem que se entender das funções, tem que entender osciloscópio, tensão versus tempo. Não tem jeito. Ah, mas eu vou vender o osciloscópio? Não, você vai vender a diagnose do motor. Se depende de fazer um teste de injetor, você está vendendo dentro da diagnose, na sua hora de serviço. Que mania é essa de ter medo de se valorizar? Você está vendendo a sua diagnose, vendendo o seu serviço. Ah, mas o injetor tem que testar? Durante um processo de análise de uma falha, buscando uma falha, verificar a estanqueidade do injetor é necessário? Sim. Quem faz isso é a máquina de teste de injetores. Vulgo popular Colinos. Ah, não, é máquina de limpeza do injetor. Vulgo popular. Não, a máquina é para testar injetor. Mas ela tem limpeza, mas inicialmente, limpeza pode fazer parte de uma... Bom, vamos falar lá na frente. Inicialmente é uma máquina para testar os injetores. O seu tempo de retirar, trocar os anéis ou anel, né? O anel ou ringue. Gente, o que o Marco falou é pura verdade. Depois que uma sujeira atravessa a microtela e chega lá na área de assentamento onde o injetor veda, rapaz, é mais ou menos igual a arrefecimento. Selo de bloco está indo mais ou menos, tá meia vida. Entrou na limpeza, ele vai explodir. O injetor tá lá, se tiver sujeira ali dentro, você tirar a sujeira, às vezes pode pegar e mostrar uma área corroída, onde o injetor já se corroeu. Ah, etanol, não vou chegar nesse assunto, não quero chegar nesse assunto, etanol, gasolina, eu só falo que flex, enfim, o motor, né, compressão variável. Bom, vamos voltar para injetores. Então,
é necessário testar o injetor, assim como às vezes é necessário fazer um diagnóstico osciloscópio, fazer uma verificação de estanqueidade, fazer do cilindro, fazer uma medição de compressão, fazer uma verificação de fasagem, seja ponto virtual, seja mecanicamente, e isso tem que ser cobrado. Então se valorize, venda teste de injetor. E olha, vamos lá, isso surgiu porque eu estava falando do AutoCheck, o brasileiro adora, né? Rebimboca da parafuseta, Gol 1000 Plus, o Gol 1000 Plus vende mais do que Gol 1000 normal, porque Plus é um nome diferente, né? Então rebimboca da parafuseta, ECT, TBI, o povo chama de TBI até hoje, e a peça e não é mais TBI, né? Essas coisas de siglas, né? Igual, tinha uma provinha aí que um amigo mostrou, falou assim, cara, o que é esse HSLS aí? Eu falei, motor Renault? High Signal e Low Signal, né? Mas a gente adora esse nome em inglês, mas a gente tem que fazer o popular, né? Plug eletrônico de temperatura. A sensor de temperatura da água, pronto. Cebolinha de temperatura do motor. Interruptor de pressão de óleo. Se você colocar para vender interruptor de pressão de óleo, é provável que ninguém compre. Se você colocar lá na internet, ou então na sua parede lá, cebolinha de óleo, vai vender. Tambor, panela, campana. Giguelê, giclê. O francês para mim não sai bem não. Jet, né? Furo calibrado. O Marco conhece misturar piston com pistão, né? Ele fica bravo. Enfim, a gente adora esses termos diferentes. Talvez por isso o cliente goste, né? E tem cliente que gosta de não tô entendendo nada que esse cara tá falando para mim, nem nada com nada, então tá ótimo, tá bom demais. Pagar a rebimboca da parafuseta é bom pro brasileiro. Então vender limpeza de injetor funcionou um tempo, né? Aí depois veio um e falou, olha, limpar injetor, não, né? E aí o Célio falou hoje, não consigo fazer limpeza de injetores. Mas ele vende teste de injetores. E tem que valorizar, dá trabalho para tirar o injetor de lá e para poder testar ele. E tem que se ter equipamentos, e tem que se saber limpar. Quando os furos da frentezinha do injetor sujam, ele vai ter um ângulo de jato incorreto. Tem que ser limpo, ali tem que ser limpo. A parte externa tem que ser limpa, e o ultrassom trabalha limpando aqueles furinhos, trabalha limpando. Agora, não vai imaginar que o injetor aqui, o cone de vedação, não é borracha, gente, não é um abre e fecha. Bom, e do AutoCheck da máquina, é porque ela pega e faz aquela variação de rotação de 900 até 10.300 giros. Força o injetor, sim, para ver se ele estraga, né? Então faz um teste em todas as rotações para ver se ele está viável em todas as rotações. Mas isso força o injetor? Sim, vai forçar ele. De repente a pessoa sempre trabalha com o injetor só até 3.000 giros, 4.000 giros. Quando você levar 10.000, ele vai embora. Mas ele tem que funcionar bem em todos os giros. Pode ser que um dia a pessoa precise. Preditivo é isso. É trocar a pastilha de freio porque você imagina que ela não vai rodar 10.000 km. Estou supondo que um carro rode 10.000, tá? Estou supondo que ele roda só em estrada, esquecendo aí uso severo. Então, supondo que ele rode 10.000. O carro chegou hoje na oficina. A ideia é que ele vai voltar com 10.000 km. A ideia teórica seria isso. Essa pastilha vai durar 10.000 km? Se ela não vai durar, se ela não tem espessura para isso, eu vou trocar agora. Isso é a troca preditiva. A troca corretiva é esperar a pastilha ir embora. Aí, quando ela for embora, vai na oficina, né? Acaba a pastilha no meio da rua, né? O carro é feito para parar? Não foi, né? Enfim, discussão lá do grupo, fala, se você vende limpeza de injetor, para com isso. Se o seu mecânico te vende limpeza de injetor, é porque ele está com medo de te falar que ele está vendendo teste do injetor. Testou, tá ruim, troca. Pode tentar passar no ultrassom, se for por fora, se for jato. Equalização, cara, eu vi um cara tentando equalizar um injetor de motor a gasolina, o IWP 065, isso não existe, tentando aumentar e diminuir a vazão do injetor desse. Equalização é um teste para ver se estão todos iguais. Variou mais que 5%? Alguns é 10%, tá? Então tem motores que é 10%, mas enfim, a máquina está testando, e essa é a parte essencial dela, ela devia chamar máquina de teste de injetores. E o brasileiro, principalmente o mecânico, tem que aprender a se valorizar, vender a sua mão de obra, sem medo de estar vendendo a mão de obra.
E o cliente que não quer pagar a diagnose, que adivinha, tem um pai santo. Tem gente que liga e fala assim, aqui dá pra me falar o que o carro tem? Gente, antigamente, em 1900, lá vai bolinha, você tinha 4 montadoras no mercado. Não, era 3, porque Volkswagen já estava junto com o Ford, usava a mesma motorização. Então era muito pouco motor, era muito comum, esse barulho é sempre aquilo. Quantas montadoras tem agora? E já conta GWM e BYD. Quantas montadoras tem agora? Tem quantos motores? Tem quantos anos que vem tendo alteração de motor? Atualização de motor? E aí? O barulhinho vai ser sempre a mesma coisa? Quando acontecer isso, 90% das vezes é aqui. Meu Deus do céu, vi isso no TikTok. É um mecânico daqueles lá do passado, né? E aí vai lá trocar a peça à toa. Testa o componente. Não tenha medo de vender o seu teste. E cliente, não tenha medo de pagar pelo teste. Quando o mecânico testa, ele te dá certeza que está trocando a peça e de que aquilo vai funcionar. Obrigadão.